Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, muita paz e muita luz no teu caminho. Eu quero abençoar todos vocês que fazem parte do nosso canal, Joilson de Assis, Igreja Online, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar sobre o mundo antigo, né? O incrível mundo antigo que pereceu. O incrível mundo que pereceu. O mundo pré-diluviano. Pastor, temos informações sobre o mundo pré-diluviano? Temos muita. Muita mesmo. Tanto arqueologicamente falando, quanto biblicamente falando. O mundo que pereceu é um mundo incrível. Um mundo totalmente diferente do nosso, né? Ou seja, o nosso mundo, ele começou no dilúvio. Nosso mundo, nossa maneira de nós vermos o mundo, a maneira que o mundo existe hoje, para nós, começou no dilúvio. Mas antes do dilúvio, os teólogos antigos acreditavam que houveram 1635 anos. Mas depois descobriram que estava enganada. As datações no livro de Gênesis é muito difícil. Então, se descobriu que, no mínimo, nós vivemos, antes do dilúvio, 8.000 a 10.000 anos. Né? E cada vez que nós, tanto na arqueologia bíblica como na arqueologia comum, estamos mexendo nas coisas, mais descobrimos cidades incríveis, né? E agora livros incríveis, livros de incríveis detalhes do mundo antigo, como o livro de Melquisedeque e o livro de Enoque, né? O livro de Enoque não foi colocado na Bíblia, mas é um livro extremamente forte. Eu acredito no livro de Melquisedeque, até porque cientificamente ele chega a nos dar dados que a gente passou a ter dados agora, há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Pra você ter ideia, o livro de Melquisedeque, ele diz que os planetas, né, que os montes sem base, que Enoque fala, as montanhas sem base, ou seja, os planetas, um deles era Júpiter. Ele diz a cor de Júpiter e diz ainda que a base dele era como um diamante. E diz a cor do diamante. E agora que a NASA veio descobrir que a base, o polo sul é o polo norte de Júpiter, é azul. Azul como um diamante, como uma safira. E o Enoque chega a dizer, é uma safira, é como se fosse safira. Então, um livro escrito há 6.000 anos atrás, dando esses tipos de dados, não pode ser ignorado por nenhum de nós, né? E o livro de Melquisedeque, já que Melquisedeque era um anjo. Então, o incrível mundo que pereceu está nas nossas narinas, e cada vez mais que os cientistas descobrem, eles tentam esconder, porque teriam que rasgar muitos livros. A teoria da evolução da espécie é uma merda, é um fiasco, que eles vieram descobrir agora, que na idade que éramos para sermos neandertais, macacos, nós construímos pirâmides, que até hoje a ciência supera a nossa. Então, não éramos neandertais. Aquela teoria se tornava apenas um filme, uma historinha, como de Mel Gibson, né, que é um grande produtor maravilhoso. Então, aquela historinha da evolução das espécies chega a ser furada também quando nós descobrimos o genoma humano e descobrimos que o macaco tem 48 cromossomos e o homem tem 46 cromossomos. Se tivéssemos evoluído de algum animal, teríamos evoluído do rato, que tem a mesma quantidade de cromossomos humanos. Já o macaco tem 48 cromossomos. Né? Um incrível mundo pré-diluviano dominado por Enoque. Enoque, aquele cara que foi embora, que está na Bíblia. Descrito no livro de Enoque, o mundo das pirâmides, das construções megalíticas, onde os homens conviviam com gigantes,
com anjos, o anjo descia, oi, tudo bem? Como é que vai, anjo? Tudo bem? Gabriel, legal, Gabriel. O que é que o senhor tem para anunciar hoje de bom para nós? Né? Então, homens que tinham contato com anjos, que falavam com anjos, que andavam na praça com os anjos, que construíam pirâmides. No mundo inteiro existem milhares de pirâmides, principalmente debaixo do mar, abaixo das águas do mar. A história de Atlântida pode ter sido um continente inteiro, segundo a nossa teoria, registrada no livro Enigma dos Sonhos, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Lançamos a teoria que o Oceano Atlântico inteiro era um continente, e esse continente afundou. Não era somente uma ilha, mas um continente inteiro. Da Antártica até lá embaixo na Argentina, nós éramos um continente inteiro que afundamos, de homens que viviam 1000 anos, de homens extremamente inteligentes que tinham contatos com anjos. Você conhece alguém que se senta ao lado do anjo e bate papo com o anjo? Né? Eu sei que tem contato sim com anjos, mas não como no mundo pré-diluviano. Então, para nós compreendermos o que aconteceu, o que acontece hoje, nós temos que compreender o que aconteceu no passado. Vendo o que aconteceu no passado, podemos ter uma noção do que foi que aconteceu, por que estamos assim, para onde nós estamos indo. Então, a história é importantíssima. A história é importantíssima, porque ela nos dá um rumo, porque tudo o que aconteceu poderá acontecer, porque não existe nada novo sobre a Terra. Então, vamos falar, utilizando o livro de Melquisedeque, utilizando o livro de Enoque, utilizando a Bíblia, e a nossa experiência pessoal, revelação pessoal, tá bom? Vamos misturar isso tudo e vamos dar um resumo do que é o mundo pré-diluviano, tá? Tá bom? Então é o seguinte, quando o homem pecou, Adão e Eva, ninguém sabe quantos anos Adão viveu antes de pecar. A Bíblia nos dá a impressão que Deus fez Adão, Adão olhou para Eva, tal, pecaram, foram ali na esquina, tal, não. Mas isso pode ter durado milhões de anos. Veja que eles não envelheciam, eles não morriam. Né? Essa maldição da morte é só para os homens, não existe nem para os anjos. Né? Os anjos não envelhecem e não morrem. Há uma atropia nos anjos que caíram, porque eles têm que beber periodicamente do rio da vida, e eles não estão podendo beber, então eles vão ficando... É como se fosse velho, mas é uma antropia. Você nunca viu uma morte. Vamos ali, Chocaveira morreu, Pombagira também. Não, não existe. A morte não existe para eles. Né? Existe a antropia, que eles vão perdendo força por causa que não estão bebendo do rio da vida. Então, vamos lá. Adão e Eva podem ter passado milhares de anos para pecar. Pode ter sido 1 ano, pode ter sido 6 meses, pode ser 2 dias, pode ser... Eu acredito que deve ter passado aí uns 5, 6 mil anos, Adão e Eva vivendo neste mundo sem pecado. Né? E a ordem de crescer e multiplicar foi antes do pecado. O homem podia reproduzir antes de pecar, ele não passou a reproduzir depois de que pecou. Ele recebeu a ordem antes de pecar. Então, quando ele pecou, eles tiveram 2 patriarcas, Caim e Abel. Aí Caim matou Abel por motivo de inveja. Mas quando Caim matou Abel, Caim poderia ter aí 500 anos, 1000 anos, Abel 1200 anos. Não, Abel era mais novo, né? Então, Caim podia ter 1000 anos, Abel podia ter 800 ou 900 anos, já que era do costume de 100 anos ter um filho, segundo a própria Bíblia, né? Então, fulano, tal. Também não citava as filhas. O livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros, não citam mulheres, só citam homens. Então, ou só nascia de homem para homem, era? Não, então nasciam meninas. Essas meninas reproduziam, e reproduziam, mas eram só citados patriarcas. Caim, Abel, Sete eram patriarcas. Não eram nem reis, eram superiores aos reis. Eram como se fossem semideuses, né, na época. A população cresceu muito, muito. Já que não existia esse negócio de controle de natalidade na época, e todo ano uma mulher tinha um filho,
e as mulheres antigamente eram mais fortes, né? Dava um espirro, o menino nascia, já engravidava de novo, dava outro espirro, o guri nascia, não tem esse negócio de vacina, não sei o que lá, os guris já nasciam muito fortes. A população de antigamente era diferente, forte, já que existiam tatus, um tatu do tamanho de um fusca, uma preguiça com 5 metros de altura, aqui no sertão foi descoberta uma preguiça de 5 metros de altura. A preguiça ela tem 80 centímetros hoje. Foi descoberto tatu de 5, 6 metros. Então, era um mundo muito viçoso, onde a natureza, apesar de estar em pecado, ela ainda mantinha um pouco da sua força, ela não tinha sido lavada ainda, ela ainda tinha o seu sangue, a sua força. Então a população era uma população diferente. E segundo o livro de Melquisedeque, existiam reis, muitos reis, né? E os patriarcas, como Enoque, Sete, Caim, Abel, que não eram uns lascados, arrebentados, não, eram homens poderosíssimos, né? E esta época aí surgiu exatamente a época das pirâmides. Todas as pirâmides, posso te afirmar, como teólogo, foram construídas no período pré-diluviano. Só não foram aquelas pirâmidezinhas velhas lá no Egito, tem umas que são imitação da grande, muito mal feita. Aquilo ali foi algum rei que botou na cabeça de construir uma coisa parecida. Ficou coisa de 2 metros, 3 metros, coisa simplista, né? A maior pirâmide que nós conhecemos hoje, ainda vão ser descobertas outras no fundo do mar, ela é na China. Mas os chineses resolveram cobri-la e colocaram uma camada de 5 metros de terra em cima da pirâmide, mas é a maior pirâmide do mundo. Só quem pode entrar lá são militares. Alguma coisa os chineses descobriram. Veja a pirâmide chinesa, tá? Mas o oceano inteiro, principalmente o Atlântico, Mediterrâneo, onde tem água naquela região, tem pirâmides, tem estátuas, tem cidades afundadas. Dá a entender pela arqueologia normal que nós, seres humanos, temos uma civilização avançadíssima há mais de 10, 12, 15 mil anos atrás. Então a história do homem não começou ontem, não. E Deus também não fez o homem o patinho feio do universo. Haveria contato entre Deus e o homem, e haveria contato entre Deus e os anjos. Pode provar isso na Bíblia, pastor? Sim. Deus descia todas as tardes e mantinha contato com o patriarca Abel. Aliás, Adão. Né? Então, isso já é um contato com Deus. O cara senta aí, Deus, tudo bem? Como é que vai, Deus? Como é que vai os planetas, constelações, Via Lácteas? Como é que vai? Tal. Então, não foi um patinho feio, um leso jogado num planeta de terceiro, não. A verdade, nosso planeta nunca foi de terceiro nível. Nosso planeta é de alto nível. Lindo, colorido. Então, e contato com anjos, pastor, como é que o senhor pode provar? Pode. O próprio contato entre Lúcifer e Eva é um contato. Um animal falar, era costume da época que o animal falava, conversava, né? Mas um animal com voz de anjo, os anjos também desciam, inclusive no livro de Melquisedeque e no livro de Enoque, fala que os anjos desciam, davam presente para os homens, e os homens davam presente para eles. Então havia um intercâmbio. Deus não ia criar um leso celestial, abestalhado, abandonado no subúrbio da Via Láctea. Não, existiam contatos. O próprio Enoque viajou entre os planetas e chamou os planetas de montes. Montes sem base. Deu a cor dos planetas, deu a textura dos planetas, né? Inclusive o nosso planeta, ele disse que era um planeta colorido, né? Tinha várias cores. Acertou de cheio em Júpiter, disse a cor de Júpiter, e ainda disse mais, que ele tinha uma base da cor de safira, azul claro, azul marinho, né? Essa cor de safira de Júpiter, a gente vai descobrir agora, rapaz. A gente vai descobrir agora. Então, estamos lidando com um mundo diferente do nosso hoje. E vamos dizer mais, como teólogo, para você ficar conhecendo, que é interessante esse assunto, muito interessante, por que nós ficamos assim, tão afastados de anjos e tal. Vamos lá. Então, o mundo pré-diluviano eram homens enormes. Homens enormes. E, segundo o livro de Melquisedeque, houve um cruzamento entre anjos e mulheres. Né? E os anjos ensinaram às mulheres a magia, para que essas mulheres protegessem seus filhos gigantes. Eu estou falando de gigante de 20 metros.
Golias não era gigante de 20 metros. Golias era um gigante de 3 metros. Então é muito pequeno para a vista dos gigantes pré-diluvianos. Os gigantes pré-diluvianos variavam entre 10 a 25 metros. São prédios andantes. São seres fenomenais. São coisas que nós não sabemos nem descrever. Os homens também viviam mais de 1000 anos, 1000 anos. O próprio Matusalém, que era um patriarca, viveu 970 anos. O próprio Adão, depois do pecado, viveu 930 anos. Agora não fala quantos anos a Eva viveu. Veja que o livro antigo não se preocupa com mulher, se preocupa só com os patriarcas. Né? Não fala assim, então Eva viveu. Não fala nem Eva. Depois Eva desaparece da história e vai só Adão, com 930 anos morre, Matusalém com 970 anos morre. Então, Adão viveu 930 anos depois do pecado. Nós não sabemos quantos anos Adão, nosso patriarca, viveu antes do pecado. Né? Se houve filhos antes do pecado, se houve, todos encerraram o pecado. Então, o que foi o pecado? O pecado foi um pacto feito com um anjo chamado Lúcifer, que já tinha derrubado um bocado de planeta aí fora e veio e derrubou o nosso patriarca Adão e nossa mãe Eva, e a gente se ferrou tudinho, se lascou tudinho. Mas foi um pacto, aquele fruto dado, aquele conhecimento é repassado. No Jardim do Éden também, vejam vocês, quem está me assistindo pode mandar um alô no meu WhatsApp, tá bom? Coloca o nome Vivo. Daqui a pouco estaremos na rádio ao vivo até... Então, antes no mundo pré-diluviano, no Jardim do Éden, né, que hoje existe ainda, está submerso, né, no Triângulo das Bermudas, aquele continente todinho de terra desceu, ele afundou, né? E tem provas que o rio Amazonas, por exemplo, um dos maiores rios do mundo, corria ao contrário. O rio Amazonas, ele corria ao contrário. Hoje, nós sabemos disso, existem 2 rios Amazonas, um em cima e outro embaixo. Todos eles têm características que corriam ao contrário. Corriam ao contrário. Era um continente só. África, Américas, era um continente só, e o meio dele afundou, que é o Atlântico. Né? O Atlântico. E muitos pequenos oceanos também se formaram. No Jardim do Éden havia árvores temáticas. Nós somos dependentes das árvores. Você. Eu não como árvore, não, só como carne, mas o boi come a árvore, come a grama. Então, nós somos sujeitos à dinastia verde. Não dá para escapar da dinastia verde, não. Então, você está sujeito à dinastia verde, né? Aqui, ó, estamos aqui na rádio, ao vivo também, tá vendo? Aqui, ó. Amém. Então, preste atenção. Árvores temáticas. Árvores que o cara queria saber matemática, né? Ia lá e comia 1 bilhão, e a raiz, o cosseno, o pi, não sei de que e tal, desenrolava. Nós encontramos isso quando Eva olha para a árvore e vê que a árvore era boa para dar conhecimento. Então, eles tinham diferentes tipos de árvores. Isso acontece no nosso mundo, só que de uma maneira muito fraca. Por exemplo, você quer inteligência, então tem árvores que aguçam a inteligência, né? A árvore que aguça os hormônios, como maca peruana, né? Elas aguçam os hormônios, a fertilidade, né? O tribulus terrestre, que deixa um homem mais cabeludo, faz nascer cabelo até em careca. Então, mas antigamente existiam árvores assim. Eu quero ser como os filhos de Márcio Oliveira, eu quero ser atleta. Então tem uma árvore lá, né? Não, eu quero ser como os filhos de Universo, músico, né? Como filho de... Eu esqueci o nome, rapaz. Universo, não. Eriverso, não. Os filhos dele são músicos, são artistas, tocam, cantam maravilhosamente. Então, tem uma árvore lá, o cara ia lá e... Então, existia árvore temática no Jardim do Éden, e esse jardim, ele ficou na terra, visível, até o dilúvio. E anjos protegiam esse jardim, até hoje ainda protegem o jardim, porque
Nesse jardim existem portais para o universo inteiro. Deus não criou o homem, o patinho feio do universo. Ou seja, homens que não tinham contato com ninguém, homens que tinham contato apenas com homens, não. Isso foi depois do dilúvio que nós passamos a viver desta forma. Antes do dilúvio, nasceu o patriarca Enoque, né? A Bíblia relata 2 Enoque, um filho de Cão, né? E outro filho de Sete. Ou são a mesma pessoa, vista de ângulos diferentes. E esse Enoque, ele andava com os anjos, ele conversava com os anjos. E segundo o livro de Enoque mesmo, 36 reis procuraram Enoque para que Enoque dominasse sobre eles, sobre a terra. Então Enoque aceitou e Enoque tornou-se o rei da terra, do mundo das pirâmides. 36 reis. Quando a gente vê isso, a gente tem que ver a magnitude disso. Esses 36 reis poderiam ser 36 localidades onde Enoque reinava. E dá a entender que os construtores das pirâmides tinham um mestre. Um mestre. E esse mestre, ele usava sempre as mesmas técnicas. Os construtores das pirâmides de Machu Picchu, os construtores das pirâmides da China, os construtores das pirâmides do mar, todos parecem ser os mesmos professores que ensinaram os homens a fazer essas construções megalíticas, enormes, com ciências energéticas que nós não conseguimos explicar. Então, Enoque, ele se tornou o rei da terra pré-diluviana. E aí, por causa, segundo o livro de Enoque, por causa da intervenção dos anjos, houveram gigantes, homens enormes. E esses gigantes, fruto da transa entre o homem e as mulheres, né, nasceram gigantes. Não podemos negar a existência de gigantes. Aqui mesmo na Paraíba, foi encontrado homens com cabeça de 8 pontos. Isso é um livro antiguíssimo que eu li. E esse cabeça de 8 pontos, eu não sei. 8 pontos é o que é? 8 centímetros, eu não sei. Mas eram fêmurs de 4 palmos. Então, um palmo. Nosso fêmur, deixa eu ver aqui, nosso fêmur. Meu fêmur é 1 palmo, menos de 2. E eles tinham 4 palmos e meio de fêmur. Então, se eu tenho 1,75 m, eles tinham o dobro, né? 3 metros, quase 4 metros de altura. Aqui, na minha região, Paraíba. Né? Encontrada na Serra dos Caboclos Gigantes. Né? Então, e o povo lá nem sabe. O povo que mora lá, a cidade chamada Algodão de Jandaíra, nem sabe que existe isso. Ninguém sabe. Eu fui lá, perguntei, ninguém sabe. Né? Mas está na história, escrita na história da Paraíba. Esses ossos foram traficados, levados para a França e desapareceram todos os ossos. Até as cuecas dos gigantes, que eram cuecas feitas de couro de animal. Pois bem, mundo pré-diluviano, não chovia. Subia um vapor da terra e esse vapor regava toda a terra. Então não havia lavagem d'água. Havia um vapor, como fosse uma fumacinha de água. A melhor irrigação que existe era essa. Então não havia chuva torrencial, né? Não havia chuva torrencial. A Bíblia também cita várias vezes um abismo, a fonte do abismo, um poço do abismo, como se houvesse um poço, uma fonte nessa cidade da Atlântida, nesse continente Atlântico. Né? Ou seja, esse poço ia lá para o centro da Terra, para algum lugar, uma caverna enorme, onde pessoas desciam, tal, e essa fonte ela ficava ali e não parava, ficava naquele lugar mesmo. Homens gigantes, mulheres gigantes, cruzamento entre anjos e homens. Então a terra se encheu de violência. Encheu de violência e os gigantes começaram a comer os homens, porque não tinha mais comida. E não havia mais respeito à propriedade. A pessoa tinha uma casa, vinha um cara, derrubava a casa e comia o cara, matava o cara, né? E as mulheres, um tomando a mulher do outro, um tomando a riqueza do outro. E a violência se espalhou sobre a terra depois que Enoque foi embora. Então, Enoque dominou essa terra pré-diluviana e os 36 reis
né, durante um certo tempo, e houve paz. Depois que Enoque começou a ter muito contato com os anjos, de repente, Enoque disse que ia embora e ia demorar muito voltar. E os reis disseram, não, por favor, fica conosco. Não, por favor, fique conosco. É um incrível livro, é um incrível mundo pré-diluviano, né? E Enoque disse, não, eu vou ter que sair, não me sigam, que é perigoso vocês me seguirem, tal, né? Mas mesmo assim, algumas pessoas gostavam tanto de Enoque, que para onde Enoque ia, os caras iam atrás, porque sabia que Enoque ia embora, né? E Enoque, ele, de vez em quando ele ia, passava muito tempo lá por fora e voltava, né? Enoque dá a cor de todos os planetas, tamanho, textura, isso é uma viagem astral, né? Eu já tive essa oportunidade. Depois eu vou falar para vocês sobre sonhos e visões, livros que eu escrevi, tanto de história como... e esse livro eu vivi, voltei para o passado, voei, já tive a oportunidade de sonhar em outros planetas, né? Sonhos bem reais, né? Bem reais mesmo. E depois eu vou fazer um vídeo contando para vocês essas viagens na maionese. Mas antes do pastor Joilson viajar na maionese, foi só uma viajadazinha bem pequenininha, não, ó. E então eu disse, eu vou embora e vou demorar muito, muito mesmo voltar. E os caras ainda foram com ele e não queriam deixar ele porque ele mantinha a terra pré-diluviana em paz. Então, essa terra pré-diluviana tinha um rei único, que era Enoque. Enoque era bem mais do que a gente imagina. Olha só que coisa. A gente pensa, na igreja geralmente a gente diz, Enoque foi trasladado, o Senhor trasladou, o Senhor levou, o Senhor trasladou, o Senhor levou, o Senhor trasladou, o Senhor levou, o Senhor trasladou. Sim, mas não sabe a história fantástica que Enoque tem, né? E esse livro de Enoque foi rejeitado por causa desse cruzamento aí entre anjos e as mulheres, né? Então as mulheres viraram bruxas, voavam para proteger seus filhinhos de 10 metros de altura, de 11 metros de altura. E houve sociedade de gigantes de 6 dedos, né? Eles tinham 6 dedos, a gente tem 5, né? 5 dedos, eles tinham 6 dedos. E esse mundo, quando o Enoque foi embora, os caras seguindo Enoque, aí veio um tipo de um redemoinho do céu e trasladou Enoque, levou Enoque. Mas segundo o livro de Enoque, os caras ainda teve uns gaiatos que pularam nesse redemoinho e foram embora também. E até hoje não foram vistos mais. Para onde esses caras foram, hein? Mas sempre existe isso, né? Eu fiquei pensando até com Deus e a Bíblia, né? Os anjos prometeram vir buscar Enoque. E Enoque avisou, olha, os reis estão... O rei, não deixa nós, não. E aí, Enoque foi e tinha uns gaiatos, não era pouco não, viu? Eram uns 10 mil. Enoque ia, os cabas estavam de longe. Enoque ia no banheiro, aí Enoque no banheiro, aí olhava pela porta do banheiro e tava lá os caras. Quando veio o redemoinho, o carro de fogo, e levou Enoque, segundo o livro de Enoque, esses caras pularam atrás do redemoinho e foram sugados. Ele, eu vou também, Enoque, eu vou também. E até hoje ninguém sabe esses milhares de caras que pularam atrás. Porque isso não é antibíblico também, mas está no livro de Enoque. Estou falando que está no livro de Enoque. Estou usando como base livro de Enoque, Melquisedeque e a Bíblia. Como a gente juntar isso aí, é como se a sabedoria estivesse espalhada em vários frascos. Se alguém quisesse esconder algo para gerar uma chave, ele não ia esconder algo num canto só. Então ele escondia um pedaço aqui, outro pedaço ali, como os 7 crânios, né? Outra ali, outra colar, tal. Para que quando se unir esses pedaços, o cara tenha uma resposta. Então, eu acredito que existe resposta no livro de Gênesis, existe resposta no livro que eu amo, de Melquisedeque, e eu aconselho você a ler, e existe resposta no livro de Enoque também. Então, Enoque foi embora. E os caras, os gaiatos do navio, foram também, agora ninguém sabe. Foi pro céu, se caíram no mar, se morreram, ninguém sabe não. E aí, Enoque foi embora, e os 36 reis, se eu não me engano é 36, né? 36 reis ficaram sem um rei normal. Então, cada um cuidou da sua, cada um foi para sua pirâmide, né? Isso é uma história muito interessante. Acreditar que a pirâmide de Gizé foi feita em 20 anos pelos caras que nem conheciam a roda, meu amigo, é crer mais do que a gente. Teríamos que colocar cada bloco de milhares de toneladas a cada 20 segundos. É impossível, logisticamente é impossível. É claro que aquela pirâmide foi feita pré-diluviana.
E que depois vieram os caras lá, disseram que era eles e tal, e pronto. Então, todas as pirâmides foram feitas pré-diluvianas. Todas, todas, todas. Depois vieram a galera, quando a água desceu, e assumiram o lugar. E o cara via a pirâmide, pensava que o cara era. Os caras é sabido, e sou eu mesmo, mas não é não, coitados. Aí depois disse que foi os maias, astecas, que escreveram umas pinturazinhas na parede. Meu amigo, quem escreve uma pintura na parede não é quem faz, não. Eu posso fazer uma casa e ver um idiota escrever na parede. Quem construiu a casa foi idiota ou foi eu? Foi eu. Agora o cara lá escreveu, botou lá um boneco, matando outro boneco, e ó, tá vendo? Não. Por isso que às vezes a sabedoria do homem é confundida, porque o homem ele quer uma direção assim. É claro que aqueles caras que escreveram nos maias lá, o sacrifício maia e tal, foram povos depois, os plantadores de milho, chamados plantadores de milho, que eram os maias, que eram os lascados, os arrebentados, coitados, morriam de fome. Quando encontraram as cidades maias, astecas, inclusive o nome não era Maia, Maia é o descobridor da cidade a Maia, né? Então, quando eles descobriram, disseram, não, aqui é nós foi quem construiu, aí fizeram um desenho lá, um boneco, matando um boneco, não sei o que lá, tá vendo? Nosso Deus, tal, né? Mas a casa, o local, não foi feito por eles. Então, o mundo pré-diluviano ficou sem rei. 8.000 anos é muito tempo. Veja que de Jesus Cristo até hoje houveram 2.000 anos. Veja a história de 2.000 anos para cá. O que aconteceu? Quantas guerras, quantos nasceram, quantos morreram? Agora você imagina 8.000 e tantos anos. É tempo para Dedéu. Né? É muito tempo. Então, às vezes, nós geramos uma brevidade. Um fez, outro construiu, outro mundo, mas não é bem assim. E se passaram muitos anos. E os reis da terra se perderam, porque não tinha mais Enoque para dominar sobre eles. E começaram a haver briga entre os pequenos e os gigantes e os pequenos, e os gigantes matando os pequenos matando os gigantes, ela ficou doida. Aí foi aonde Deus desceu, né? A palavra Elohim é Deus no plural, Elohim. E é a segunda vez que Deus usa, segunda e última vez que Deus usa a palavra Elohim. A primeira vez que Deus usou a palavra Elohim foi para criar o homem. E a segunda vez que ele usou a palavra Elohim foi para confundir as línguas. Né? Sim, mas aí pulou, não, vamos para o dilúvio. Ele não confundiu a língua ainda, não, estamos no dilúvio. Então, os homens começaram a se consumir, se brigar, se matar, tal, e a natureza era viçosa. Mesmo em pecado, o homem tinha um físico fenomenal, uma saúde fenomenal, água pura, comida grande, o caju. Você veja hoje um caju, às vezes, quando era pequeno, a gente comia uma manga, né? E a manga era tão grande que às vezes a gente não conseguia terminar a manga. Hoje a mangazinha é desse tamanho, parece uma pitomba, né? Mas isso era natural, não era remédio que colocava, não. Então Deus resolveu provocar o dilúvio. Antes de provocar o dilúvio, o pai de o pai de Noé, chamava-se Malalael, e Malalael teve um filho chamado Noé, e Noé nasceu branco, dos olhos brancos, um ruivo, né? Um louro. E então ele disse: esse cara aí não é filho meu, não. Esse aí é filho dos anjos. Os anjos transou com minha esposa e ela não quer dizer, eu levei chifre dos anjos. Né? E a mulher disse, não, que era do sertão, antes do dilúvio do sertão. Não, homem, esse filho é até mesmo, macho. É nada, rapaz, um filho branco desse, ó, lourinho, os cabelinhos louro. Não, tu não é louro, eu também não sou. Inclusive, naquela época existiam homens de diversas cores, azul, preto, amarelo. Né? Existiam muitas displasias, homens de duas cabeças, homens com três olhos, homens com braços grandes, homens meio monstro, inclusive
a raça humana. Nasceu Enoque, nasceu Moisés, Moisés nasceu branco, e então o pai de Moisés foi até Enoque, que era o pai, o avô de Moisés era Enoque, sabia? O avô de Moisés era Enoque? Sabia não? Ah, pois fique sabendo. Então o velho chegou lá e disse: ah, meu pai, benção, meu pai. O pai disse: Deus te abençoe, meu filho, te dê vergonha. Ô, meu pai, eu estou aqui meio encrabunhado. Eu acho que botaram chifre nele. Botaram? O que foi que houve? O teu neto nasceu branco, das sobrancelhas brancas, dos cabelos brancos, até os cílios são branquinhos, é lourinho o menino. Eu acho que minha esposa botou um chifre nele com os anjos. Aí Enoque disse: não, isso não é chifre não, esse menino é teu mesmo. É meu? Oxi, e nasceu um menino tão branquinho assim, parecendo filho da lua? Sim, parecendo filho da lua. E por que fez isso, hein, meu pai, Enoque, que tem contato com os anjos, conversa, é só ligar o celular: ô, alô, anjo, tudo bem? Aqui é Enoque, aqui da Terra. Ah, tá vendo eu não? Aqui é o WhatsApp, ó. É porque o meu filho teve um filho branco, teve alguém aí que pulou a cerca e dormiu com a mulher dele? Não? Ah, tá certo. Tá bom, os anjos disseram que ninguém dormiu com a mulher, não. E por que meu pai nasceu Noézinho tão branquinho assim, que tudo era nordestino, tudo pré-diluviano era tudo nordestino. Aí Enoque disse: oxe, isso é um novo tempo que Deus vai fazer, Deus vai acabar com tudo aqui, ó. E Deus vai acabar com tudo mesmo. Aí vai nascer uma nova raça, um novo tempo. Mas os homens também vão viver menos. E nem por isso vão deixar de ser pecadores. Vão ser pecadores igual a nós. Só que eles vão viver menos. E teu filho vai dar origem a essa raça. E eu vou voltar. Aí voltou para casa. A mulher estava lá: fizesse café, mulher? Filho, não, tu machucou eu. Eu quero pedir desculpa, falei com meu pai, Enoque, o Neco ligou para os anjos disseram que não foram eles, não botaram chifre nele, não. Desculpa aí, mulher. Ai, tá vendo, eu não disse? Tu tava desconfiando dele? Ah, não disse. Esse menino aí, ele vai dar origem a uma nova raça. Eu acho que vai tudo se acabar. E esse menino aí vai dar origem a uma nova raça. E aí, surgiu Noé, né? Surgiu Noé. E daí veio o dilúvio. Quando Deus anunciou a Noé o dilúvio, Noé já estava com 100 e tarará, então, quase 200 anos. Noé viveu quase 400 anos, né? Quase 400 anos, 300 e alguma coisa. E Deus anunciou a Noé o dilúvio e tal. O Enoque já tinha ido embora, os reis tinham se perdido, a violência aumentou muito mais, e ninguém tinha segurança, era todo mundo matando todo mundo querendo o que todo mundo tinha. E aí, Deus anunciou o dilúvio. E como é que Deus fez esse dilúvio? Então, vamos agora, né? Existe um mundo pré-diluviano, homens diferentes nossos, contatos com anjos constantes, contatos de você conversar, falar, bater papo e até transar com os anjos. Por que Deus não fez o homem assim longe do universo? O universo é muito grande. Antes de você pensar em existir, Deus já existia e o universo já existia. Você já parou para pensar que o universo não começou agora com você e eu, não? Joyce nasceu, o universo nasceu. Não, o universo dele nasceu. Mas, na verdade, antes de existir Adão e Eva, já existia Deus e os anjos. Isso é uma época que nós não conseguimos nem imaginar. Deus, o anjo no seu santo monte, é um planeta aí muito especial. E aí, antes de você existir, da raça humana existir, das nossas pendengas existirem, Deus já existia. Então, Deus não fez o homem assim, um patinho feio, Adão e Eva. Cadê o Adão e Eva? Adão e Eva está no Carandiru, porque do jeito que se prega, parece que Adão e Eva viviam na cadeia. Por que na cadeia? Não falava com ninguém, só falava com Deus, só toda tarde, né? E vivia escondido dentro de um chamado paraíso. É claro que não, rapaz, que Adão conversava não somente com Deus, mas com anjos, batia papo, conversava. Opa, eu estou recebendo aqui o anjo, ele veio lá do céu, do planeta X, Y, W tal. Ah, tudo bem, anjo, tudo bem. Vamos comer aqui uma rapadura com farinha.
Aqui a gente está no paraíso, no nordeste do paraíso. Rapadura com farinha. E também tem uma carne seca ali para a gente assar e comer. Opa, que coisa boa. Lá no meu planeta não tem isso, não. Mas aqui tem. Aqui tem café no bolo. Lá tem café? Não tem café, não, né? Alcione, bota café para mim. O apelido de Eva era Alcione. Alcione! E aí, o anjo bebeu o café. Que café bom, meu amigo. Eu tenho que visitar mais planeta. Eu tenho que visitar mais esse planeta. Vamos visitar, rapaz, vamos visitar. E aí, o homem tem muitos contatos com o homem. Mas esses contatos cresceram muito e houveram muitos erros, né? Segundo o livro de Melquisedeque, guardiões resolveram se misturar com os homens e houve espíritos que saíram, junto com os filhos gigantes, saíram espíritos dos guardiões, né? Espíritos maus, que seriam, segundo o livro de Melquisedeque, seriam os demônios hoje, seriam os filhos, os espíritos maus que saíram na hora da transa, na hora do convívio com as mulheres, né? Pois bem, então Deus resolveu acabar com o mundo pré-diluviano, que era um mundo fantástico. Não era fantástico tanto assim, porque era muito perigoso. Sempre tem alguém querendo comer você, literalmente, né? Uma perninha agora. Ou alguém querendo tomar o que você tinha. Então acabou-se, não tinha paz. Era guerra em cima de guerra, guerra em cima de guerra. Então Deus disse, não, vou acabar com isso. E Deus resolveu fazer o dilúvio. Como é que aconteceu o dilúvio? Para encerrar essa parte, o dilúvio aconteceu da seguinte forma. Deus distanciou a Lua da Terra, porque a Lua era bem mais próxima da Terra. Então, houve um distanciamento quase o dobro, né? Ou seja, se a Terra da Lua fosse 10 metros, aí agora a Lua está a 20 metros. Né? Com o distanciamento da Lua da Terra, houve a diminuição de uma pressão chamada pressão barônica, porque antes do dilúvio, a pressão terrestre era bem maior, a tal ponto que não chovia, mas subiu um vapor da Terra, que regava toda a Terra. Então, existia uma pressão, como uma câmara de bar. Hoje nós temos X de pressão. Na Lua tem tanto de pressão. Nós temos uma pressão aqui na Terra, e essa pressão foi alterada. Com a alteração dessa pressão, houve o diminuição da vida humana, né? Nós passamos a viver menos e a adoecer mais. E também a absorção do oxigênio pelo sangue. A câmara de Bar, hoje, ela cura diabetes, cura câncer. Atenção, quem tem câncer, procure câmara de Bar, autohemoterapia, se informe bem direito. Tanto a autohemoterapia como a câmara de Bar cura câncer. O cara passa uma sessão de meia hora dentro de uma câmara. Tem câmara com uma pessoa só e tem uma câmara com 5, 6. Então eles botam a pessoa dentro da câmara e aquela pressão faz com que a carne se oxigene. Pessoas que têm ferida na perna, em qualquer lugar do corpo, e essa ferida não consegue sarar, procura a câmara de Bar e procure autoemo. Pode procurar, consulte seu médico, fale com ele. A câmara de Bar vai fazer com que aquela carne que está apodrecendo receba oxigênio puro e ela vai sarar. Né? Curas de diabetes, feridas ou outros tipos de cânceres podem ser impedidos pela utilização da câmara de Bar. Na época pré-diluviana, a pressão era bem maior, por isso que os homens eram maiores. O cara comia um caju e esse caju era absorvido integralmente. As árvores absorviam mais oxigênio, o sangue absorvia mais oxigênio, por isso que um tatu não era um dinossauro, não. Chegava a 5 metros. Né? Aquele tigre dente de sabre era o mesmo tigre nosso, só que ele era maior e os dentes eram maior, porque com a pressão alterada, o comportamento da carne é diferente. Né? Mulheres que não conseguem engravidar podem fazer tratamento de câmara de Bar e engravidam. Poxa, meu, por que isso não é divulgado? Eu fico imaginando por que isso não é divulgado. Na época pré-diluviana, a pressão da Terra era bem maior. E com isso, chegava até alguns rios correrem para cima. Então, em vez de descer a ladeira, o rio subia. Né? Como é isso, pastor? A mesma coisa você pega
uma mangueira, bota no tanque de gasolina, fecha o tanque, bota a boca e aí dá uma pressão, aí a gasolina só pela mangueira. Aquilo é uma fruta de pressão. Isso poderia até alguns rios correrem para trás, dependendo da pressão. Pastor, tem alguma prova assim, científica? Claro, estou citando câmara de Bar, estou citando doenças, pessoas que têm problema de crescimento, se ele fizer câmara de Bar, ele cresce normal. As glândulas reagem diferente. O cara que, se todo mundo fizesse uma sessão uma vez por mês de câmara de Bar, nós seríamos bem maiores do que nós somos hoje. Mas tem alguma comprovação científica? Sim, na Terra existem variações pequenininhas de pressão. Nós encontramos nas populações que moram em cima de montes uma altura mínima. Nós encontramos gente de 1 metro que mora no Peru, em Machu Picchu, umas velhinhas de 1 metro. E elas nem morrem. Quando elas vão ficando velhas, elas vão diminuindo a descalcificação, né? Cai no buraco de formiga, vai embora. Aqui no sertão havia isso também. As velhinhas assim de 80 ou 90 anos, é bem pequenininha, vai diminuindo. Aí cai no buraco de formiga, vai embora. Mas a gente encontra os grandões suíços, os noruegueses, principalmente o norueguês. Um norueguês normal tem mais de 2 metros. Antigamente, há 100 anos atrás, o norueguês tinha 1,20 m, 1,30 m. O norueguês é um dos caras que tem menos infecção no mundo. Os caras cortavam ele na espada, ele mesmo costurava com agulha. Os caras eram grandes, ignorantes, grandões, eram gigantes. Eu tenho 1,70 m, um norueguês com 2,20 m, 25 m. Meu amigo, um cara forte daquele, né? Os chamados Países Baixos. A Noruega faz parte dos Países Baixos. Por que baixo? Sendo baixo, tem uma pressão maior, e essa pressão faz com que os elementos se absorvam mais no organismo. Um dos menores índices de diabetes, de colesterol, de doenças é na Noruega. Eu tenho um amigo norueguês que tem 100 anos, conversa e dirige o carro. Reclama, porque a vista está um pouco embaçada, quando vai ler a Bíblia. Mas se você botar uma Bíblia com a letra maior, ele lê. Né? Continuam ainda brabões ainda. Mas este local facilitou bastante eles. Então, os Países Baixos, né? Então, é o seguinte, nós podemos ver que os lugares baixos, os homens crescem mais, os lugares altos, os homens crescem menos. O oxigênio é mais rarefeito. Em Machu Picchu, ali, o cara tem que respirar muito para ver se respira. O oxigênio é bem rarefeito. Já lá na Noruega, o oxigênio é abundante e forte. Sai direto do oxigênio, sai direto dos oceanos, né? Então, tá aí mais ou menos uma coisa científica, né? Estou recebendo aqui vários WhatsApp. Nossa maneira de comunicação, né? É através do WhatsApp. Aqui é o WhatsApp, tá vendo? O meu WhatsApp é o 083991540166. Daqui a pouco estaremos na rádio o dia todo para corresponder, conversar, orar. Mas, para terminar essa parte do incrível mundo pré-diluviano, veio o dilúvio. Então, como é que Deus provocou o dilúvio? Deus afastou a lua da terra. Isso deixou a terra menos viçosa. A lua deixa viçosa. Você vê que na lua cheia o cara fica safadinho, querendo fazer amor e tal. Quem cria galinha, quem cria bicho, os bichos ficam doidos na lua. O cachorro escolhe a lua para transar, né? Quando eu vejo muito cachorro no meio da rua, muito cachorro morto por carro, eu digo, eita, senhor, olha aí a lua. É a lua cheia. Aí eles escolhem a lua. Até os germes, as bactérias, as lombrigas da barriga, costumam transar na lua cheia. Costumam colocar seus óvulos na lua cheia. Mas como é que é a bactéria, como é que é a lombriga? Ô, pastor Jair, isso é Chiquinho. Sim, diga aí, Chiquinho. Eu tô falando com o Chiquinho. Ô, Chiquinho, como é que as lombrigas sabem que é lua cheia? Como é que eles sabem? Elas vivem lá dentro da barriga, né? Como é que elas sabem? É porque, Chiquinho, olha, a lua, ela influencia na pressão da terra e também na água. E nós somos 70% da água. E as lombrigas sabem disso. Lá tem um sistema meteorológico das lombrigas. E tem até o jornal Lombriga do Meu Dia. Atenção, amanhã será lua cheia. Todas as lombrigas transarem, por favor. Então, Deus afastou a lua, deixando a terra menos viçosa, que a luz da lua, a presença da lua,
A lua é a energia feminina, ela torna a Terra mais viçosa. Então, a lua, que quando você vê a lua cheia tão bonita, na época do pré-diluviana, você via a lua o dobro do tamanho. Então, uma noite de lua cheia era quase um dia. A noite, antigamente, não era a mesma noite de hoje. A noite da lua cheia, lua nova, era um dia. Você andava vendo tudo. Porque a noite de lua cheia vê tudo, imagina uma lua o dobro do tamanho que é hoje. Não é que o tamanho, é a proximidade dela, era a mais próxima. E com isso, mudou a pressão barônica da Terra, fazendo com que as águas subterrâneas subissem. Eu vou falar chique agora, que o pastor Chico fala assim, né? As águas subterrâneas subissem do centro da Terra e lascasse os homens. Deus teve que matar todo mundo. Por quê, pastor? Porque não ia chegar, o Chiquinho não ia nascer, nem Joilson ia nascer, porque a confusão estava grande. Estava. A mistura de DNA se tornou louco. Nascia homem de 5 olhos, nascia homem com meio doido, né? É como alguns cruzamentos. Você pode cruzar animal, né? Você pode cruzar o saguinho com gato, mas só que nasce meio doido. Tem hora que ele é saguinho, tem hora que é gato. Você pode cruzar o jumento com o cavalo, né? E nasce o burro mulo. E o burro mulo é doido. O burro mulo ele tem a força de dois cavalos. O burro mulo. Quando o cavalo dorme com a jumenta, nasce o burro mulo, ou a mula. A mula. E a mula tem a força de 2 ou 3 cavalos. Só que é estéril. É estéril. Mas também se você fizer raiva a ele mata você na dentada. Eu já criei cavalo, eu sei disso. Se você fizer raiva a uma mula, a mula ela é inteligente, mas ela é descontrolada. Ela mata você com pitbull, que é uma mistura de raça, de dog, de alemão, não sei o que lá, não sei o que lá. Se você fizer raiva a um bicho daquele, ele vai pensar com várias fontes que tem genética, então ele mata você, ele mata quem tiver pela frente. O burro mulo, eu já cheguei a pegar briga com o burro mulo. Se você fizer uma raiva a ele, ou for pegar na comida dele na hora que ele estiver comendo, ele avança em você, é patada e mordida. Né? Eu já saí na... Oração, né? Vamos agora para a rádio, Paz e Luz, mas terminando assim, aí quando a Lua ficou distante, a pressão da Terra mudou, as águas subterrâneas, então diz assim, então estourou a fonte do grande abismo. Essa é a pista que a Bíblia dá para nós, que existia um grande abismo, como fosse um buraco, um tipo de oceano, e essa fonte, ou todas as fontes começaram a estourar. Não foi só chuva de cima, não, foi água de baixo. Porque depois de tantas semanas de chuva, porque choveu quase um ano. O dilúvio durou um ano. O dilúvio bíblico, as pessoas pensam que assim, e então subiu água, então baixou a água. Não. Para subir a água foi 40 dias e 40 noites de chuva. Está na Bíblia. É interessante você estudar sobre isso, porque às vezes a gente pensa, não, 40 dias e 40 noites inundou a terra todinha, não. 40 dias e 40 noites choveu para a fonte do grande abismo estourar. Depois que a fonte do grande abismo estourou, se passou 100 e cacetada de chuva, 100 e poucos dias de chuva. Era o abismo enchendo e a chuva copiosa, que antigamente não chovia. Então os animais entraram em hibernação dentro da arca, e aí é um outro assunto, a arca, né? É um outro vídeo. Presta atenção, estou falando sobre o incrível mundo antediluviano, pré-diluviano que pereceu, tá? Então,
Choveu 40 dias e 40 noites. Não foi, o dilúvio não foi 40 dias e 40 noites, foi só a chuva. Depois de 40 dias e 40 noites, a fonte do grande abismo, que se julga o oceano, estourou. Bilhões de litros de água do centro da Terra. Essa era a Lua distanciando. Isso era a Lua distanciando, né? Então, depois de 40 dias, a fonte estourou. E começou a encher e chover de cima e água de baixo, água de cima. E, segundo alguns relatos indígenas, que eu também estou citando, apaches, comanches, porque o dilúvio é uma crença universal, não é só de judeu, não. Não é só da Bíblia, não. Comanches, apaches, astecas, maias, todos citaram o dilúvio, inclusive o Grande Egito tem figuras citando o dilúvio. Então, depois de sair, a terra se mexia debaixo da água como uma gelatina. A terra se mexia. Ela começou a se mover do lugar, a terra. E aí, o grande oceano Atlântico, que você vai na praia e vê, era um continente atlântico. Era Atlântida. Ele começou a descer. E aí, houve a inundação do Oceano Atlântico. Mas o dilúvio foi universal. Mas existia, pastor, tanta água assim, capaz de inundar toda a terra da Terra? Sim, nosso planeta podia ser chamado planeta água. Nós temos água suficiente para cobrir o pico mais alto da Terra. E essa água está ainda lá embaixo, né? E outras congeladas na Antártica, né? E o mundo antigo pereceu, seus gigantes, seu conhecimento, seus contatos com anjo. Quando você tem contato com anjo, você pensa de, ei, anjo, como é que vai tu, anjo? Como é que foi a novela das 8 lá da Globo? Aquelas novelas da Globo, me conta aí, um anjo. Mas, rapaz, tu não sabe. Aquela nega beijou outro cara, e o outro cara botou o chifre na outra nega. E foi, rapaz, foi. Então, os anjos não vinham conversar isso. Os anjos vinham conversar coisas. Se você conversar com um anjo, você vai notar que ele é inteiramente coitado de nós. Nós somos lá embaixo. Então, quando as águas, depois de um ano, 365 dias, não é 366 dias não, 360 e alguma coisa, as águas começaram a descer, aí vê toda aquela história e tal, e aí vamos, o próximo vídeo, como surgiu o novo mundo. Esse vídeo agora que a gente está falando é a primeira parte dele, né? O incrível mundo pré-diluviano. E agora, o novo mundo que nasce em Noé, o galego ruivo, filho de Malalael e neto de Enoque. História, né? O que você achou dessa história? Coloca aí, coloca os comentários no vídeo, ou manda um zap para mim, 083991. Opa, me perdi. 083991540166. Aquelas meninas lá do aeroporto. 083991540166. Quando eu era solteiro, eu quase me apaixonava pela voz do elevador. Primeiro andar, segundo andar. Né? O cara carente, solteiro, sem esposa, aí pegava o elevador. Primeiro andar. A minha voz tão doce, já estava tendo um relacionamento com ela já, né, quando a Alcione surgiu. Então, Deus abençoe todos vocês, espero ter dado informações úteis. E se você quiser mais alguma informação, deixe nos comentários, que no segundo vídeo, sobre o novo mundo que vai nascer, eu poderei responder as perguntas, tá bom? Muito obrigado! Paz e luz! Agora, como essa gravação está sendo feita ao vivo, vamos para a rádio. Todo domingo, das 9 da manhã até 1, 2, 3 da tarde, a gente está ao vivo na rádio Paz e Luz, respondendo, pregando, conversando. É uma bênção, tá certo? E agora eu vou para a rádio. A rádio é www.paziluzradio. paziluzradio.com. Pegou aí? www.paziluzradio.com. Paz e luz, Deus vos abençoe. Paz e luz em tua vida. Paz e luz, muita paz e muita luz na tua vida. Muita paz e muita luz na tua vida.
Ó, quem ligou para nós aqui foi Márcio. Pastor, show de bola, pastor. O que é que tu entendeu, hein, homem? Show de bola. História dos pré-diluvianos. Gostou? Eita, bichinho. Não era um bichinho branco danado, que o zóio dele era claro, um galego, mas ele era nordestino. A Noc também era nordestino, era tudo do Nordeste. Tchau, gente. Deus te abençoe. Próximo vídeo é semana que vem, tá? Fica ligado, se inscreva se não for inscrito. Paz e luz a todos da nossa igreja online. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero o seu like. Like! Tchau! Paz e luz. Muita paz e muita luz no teu